Até bem pouco tempo atrás, a Groenlândia era uma localidade completamente desconhecida por boa parte das pessoas. Mas, de acordo com os últimos acontecimentos geopolíticos, é o assunto do momento. Agora, você conhece o apóstolo da Groenlândia? A pessoa que foi para aquele lugar remoto evangelizar os nativos? Então, fica comigo até o final, nós vamos falar sobre esse episódio hoje. Antes da gente entrar no nosso conteúdo propriamente dito, eu quero lhe fazer um convite para você que se interessa em estudar teologia de uma maneira não confessional, de uma maneira acadêmica, mas com linguagem e valores bem acessíveis. Nós temos aqui no Clube de Membros cursos imperdíveis para você aprofundar o seu conhecimento. Clica ali em Seja Membro, dá uma olhadinha nos planos, escolha um para fazer parte e estudar conosco. Vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, gente, você sabe que, ultimamente, o presidente dos Estados Unidos tem tentado, de todas as maneiras possíveis, anexar a Groenlândia ao seu domínio, ao seu território. Tá? Inclusive, já sinalizou em alguns momentos, embora tenha recuado, de que usaria, inclusive, a força militar caso fosse necessário. Depois ele voltou atrás, mas disse que quer negociar, que quer comprar a ilha. Enfim, não se fala mais em outra coisa na geopolítica que não seja nesse assunto. Geralmente, nós não compreendemos a importância que essa ilha possui, porque quase não se fala sobre ela. É um lugar com uma população muito diminuta, né? E geralmente os mapas que nós vemos, eles estão abertos, o que nos faz perder a noção da Terra como uma esfera, quase uma esfera, né? Mas de uma Terra circular, em que a ponta do Alasca praticamente se une à outra ponta da Rússia. Por isso, o Alasca pertencia à Rússia até o século XIX, porque é muito perto. Em alguns momentos de gelo intenso, já foi possível cruzar de uma linha para outra no Estreito de Bering andando, caminhando. Isso, as primeiras civilizações provavelmente chegaram na América através desse caminho. E a Groenlândia fica nessa região estratégica. E é claro que não é só isso. A Groenlândia também é um território muito rico de minérios raros, de material importantíssimo para a tecnologia desse momento da humanidade. E é claro que com o degelo, tudo isso está vindo à tona e as potências estão, de alguma maneira, interessadas nisso, o que levou o presidente dos Estados Unidos a querer dominar aquela região. Mas aquela região, na prática, nunca foi um território americano, seja no sentido de Estados Unidos, seja no sentido de continente americano. Né? Embora geograficamente esteja nessa localização, a cultura desse lugar sempre foi dos povos originários e também ligado aos povos escandinavos, ou seja, uma cultura muito ligada à Europa nesse sentido. Né? A Groenlândia é a maior ilha do mundo, tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, um quarto do território brasileiro, né? E embora a Austrália seja maior do que a Groenlândia, a Austrália não é considerada uma ilha, é considerada um continente. Tem uma população de 57 mil habitantes, que é bem pequena, né, essa população, principalmente para um território tão grande, o que faz daquela localidade um dos lugares menos densamente povoados do mundo. A capital é Nuuk e faz parte do Reino da Dinamarca, embora possua uma grande independência nas suas decisões. E você deve saber que até hoje a maioria, pelo menos formalmente falando, da população, assim como a da Dinamarca, é luterana, embora é uma sociedade bastante secularizada, o que é bem interessante, e é uma região que já alcançou alguns avanços, como, por exemplo, saúde universal e gratuita e educação gratuita para toda a sua população.
São feitos bem legais, diga-se de passagem, né? Já teve populações na Groenlândia, que é uma ilha com 80% do território coberto por gelo, é a vida em condições extremas, né? 2.500 anos antes de Cristo, já havia indícios de populações naquela localidade. Não permaneceram por conta dessas condições e por cerca do ano 900, já depois de Cristo, né? Para você ter uma ideia do quanto esse intervalo é grande, chegaram os antepassados da população inuit, os povos originários da Groenlândia, né? E não só da Groenlândia, mas eles surgiram no Alasca, migraram para o Canadá, no extremo norte, e chegaram na Groenlândia através desses caminhos que não são tão distantes quanto nos parece, né? Tem ilhas do Canadá muito próximas à própria Groenlândia. Depois, no ano 986, essa região foi descoberta, muito entre aspas, por um norueguês chamado Erik o Vermelho. Quem é esse Erik? Ele ainda não é o apóstolo da Groenlândia, não. Mas Erik o Vermelho, ele foi condenado na Noruega, e na época Noruega, Dinamarca, faziam parte de um mesmo reino, né? Ele foi condenado por homicídio e foi exilado na Islândia. Da Islândia, ele migra para a Groenlândia e foi ele quem deu o nome no país, podemos dizer assim, de Groenlândia, em inglês Greenland, que é uma tradução literal do nórdico, que significa terra verde. Estranho, né? Um país totalmente congelado, quase totalmente, ser chamado de terra verde. Isso foi uma jogada de marketing do Erik, o Vermelho, para tentar atrair outros colonos para viver naquela localidade, viver naquela ilha. O Erik o Vermelho nada tem a ver com o cristianismo, né? O primeiro contato que os habitantes locais têm com o cristianismo foi por volta do ano 1000, com um homem chamado Leif Erikson. Ele depois sai da Groenlândia, fica só um pouquinho lá e vai se estabelecer no norte do Canadá. Agora, no século XVIII, tem uma nova e permanente tentativa de colonização dinamarquesa na Groenlândia. O século XVIII coincide com o auge do reino da Dinamarca. Naquele período, a Noruega, outras regiões do norte do globo, estavam dominadas pelo reino da Dinamarca, e ela faz outras colônias ao redor do mundo, por exemplo, no Caribe, além da Groenlândia, né? E nesse momento chega no território, no ano de 1721, um homem chamado Hans Egede, ou Hans Egede. O Hans Egede era luterano e é ele quem lidera uma campanha, né, um processo de colonização para a Groenlândia, que tem como característica uma questão mercantil, claro que sempre tem uma preocupação comercial, sempre tem uma preocupação de lucro, né? Por mais difícil que seja lá naquela localidade, mas é uma expansão do reino da Dinamarca e também uma finalidade religiosa. A Dinamarca, como um reino, né, era um estado confessional, assim como aconteceu com Portugal, no Brasil, com a Espanha, na América Latina, com várias outras localidades, com a Inglaterra, né, em todas as colônias que levou, elas também tinham a obrigação de levar a religião oficial da coroa. E o Hans Egede leva para a Groenlândia uma missão luterana que ele estabelece naquele lugar. O Hans Egede viveu entre 1686 até o ano de 1758. E foi ele quem estabeleceu a primeira missão propriamente dita entre os inuits. E é sempre interessante a gente lembrar que todo processo de evangelização ele também tem o seu grau de violência em relação à cultura, à religiosidade, à população local. Uns processos são mais, outros são menos violentos, né?
Parece que esse da Dinamarca foi menos violento do que em vários outros lugares, o que não quer dizer que não tenha tido algum grau de violência, né? Toda dominação é violenta, toda dominação é arbitrária e acaba cometendo arbitrariedades também durante esse processo. Foi o Hans Egede que fundou a capital da Groenlândia, que à época se chamava Gotthard, que significa Boa Esperança, e que foi depois mudada para o nome local de Nuuk. Ficou cerca de 15 anos na Groenlândia, o Hans Egede. Foi uma permanência mais demorada, mais alongada. E quando ele sai da Groenlândia, ele deixa o seu filho, um homem chamado Paul Egede, naquele lugar, e ele volta para a Dinamarca, e o seu filho Paul fica na Groenlândia, e ele quem inaugura o Seminário Teológico da Groenlândia. Ele que inaugura uma prática de estabelecimento, de reflexão da teologia luterana naquela região entre os Inuits. E aqui nós temos dois dados interessantes, um contemporâneo. Até hoje, na Universidade da Groenlândia, na capital Nuuk, existe um curso de teologia, de linha luterana, né? Mas um curso, até onde eu pude investigar, de alto nível tanto pela universidade quanto pelo corpo docente, que trabalha a teologia de uma maneira muito séria, de uma maneira muito, muito desenvolvida naquela localidade. E é, de alguma maneira, surpreendente a gente pensar que na Groenlândia, um lugar tão remoto, tenha na universidade um curso de teologia, né? Mas, como ela é parte integrante de um reino que é confessional, apesar de uma sociedade secularizada, mas isso é indício dessa presença luterana desde o século X, mais ou menos, né? E que ficou muito mais forte com a presença do Egede, o pai, Hans, que dá nome ao principal hotel lá de Nuuk, e o seu filho, Paul Egede, que funda o seminário, que é o embrião da atual Faculdade de Teologia que existe na universidade do país até os dias atuais. E um outro dado também que é muito importante que a gente analise nesse momento é que tanto Hans Egede quanto seu filho, eles são contemporâneos de um personagem mais conhecido por nós, que foi o conde Nicolás von Zinzendorf. O Zinzendorf viveu naquela mesma época, né? E como o título já sugere, ele era um conde, portanto, pertencente à nobreza dinamarquesa. O Zinzendorf chegou aí na Groenlândia. Ele atendeu duas crianças inuits que já haviam tido contato com o luteranismo através do Egede, ficou muito impressionado com o trabalho realizado naquele lugar e decidiu ser um apoiador da obra missionária. Não apenas lá na Groenlândia, mas na Índia também, nas Índias Ocidentais, atual Ilhas Virgens Americanas, né, que já foi colônia da Dinamarca no passado. E o Zinzendorf, ele era um homem pietista. Você já ouviu falar, certamente, do movimento pietista que nasce do luteranismo lá no norte da Europa, né? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o pietismo, e o Zinzendorf é um dos principais personagens desse movimento. E é o Zinzendorf quem vai fazer a evangelização, né? Empreender um processo evangelizatório na Morávia. Na Morávia, isso mesmo. Lá na Morávia, onde eles terão contato não só com o luteranismo, mas com a vertente luterana, que é o pietismo, né? E que vai influenciar muito aquela região. E anos mais tarde, no século seguinte, né, vai haver um contato com John Wesley. Isso, John Wesley, que era anglicano, que era inglês, que vai fazer uma viagem missionária para colônia na América, que vão ser os Estados Unidos, e ele tem um contato transformador na sua vida, na sua concepção de cristianismo, quando ele conhece os morávios no navio em que ele estava na sua viagem de volta para a Inglaterra, né? E esses morávios são pietistas,
e são fruto desse processo de evangelização do Nicolás von Zinzendorf, amigo de Hans Egede, o apóstolo da Groenlândia. E até hoje, a pequena população da Groenlândia, de cerca de 57 mil habitantes, ela é de maioria luterana, e existe um trabalho luterano naquele país, não só na faculdade, né? Embora 80% da população desse país ainda é ligado aos povos originários, a cultura inuit ainda preservam elementos tradicionais dessa cultura, com um contato muito próximo com o cristianismo de versão luterana, né? Então, se você não conhecia esse assunto, um assunto tão interessante, né? Aproveite para deixar aqui o seu like, para comentar quais as suas impressões desse cenário. E, aliás, você pode também nos ajudar a fazer o conteúdo aqui do Café com Teologia. Hoje nós falamos do apóstolo da Groenlândia, mas tem vários apóstolos espalhados aí pela história, né? Tem o apóstolo do Brasil, que foi o primeiro a evangelizar o país, né? Tem o apóstolo, por exemplo, da Grã-Bretanha, enfim, tem vários nomes que você pode sugerir qual você quer que a gente grave um vídeo falando aqui no canal. Claro que nem todos esses apóstolos têm uma história inspiradora, bonita, pacífica, alguns uma história bastante bélica, mas são personagens que fazem parte da história e, no caso, principalmente, da história do cristianismo. Antes de você ir, não deixe de visitar a descrição desse vídeo, conhecer cursos, produtos, materiais importantíssimos para a sua formação. Se inscreva no canal e em breve voltamos para mais um Café com Teologia por aqui. Até lá!